Gente, boníssima noite. Sejam bem-vindos aí a mais um SINCAP geral de acolhimento e cocriação do PPG, recursos gerativos, né? O primeiro protocolo cybercultural que se tem notícia, pelo menos aqui no Brasil, que ambiciona, né, no futuro próximo, mas longínquo, porque é uma ambição grande, dar vida a uma camada cibernética chamada Web3 Regen. Olha que legal, né? E nós estamos nessa jornada de cocriação, né, de um protocolo cybercultural desde 2022. Tá? Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que nós já fizemos um acolhimento aqui, esse acolhimento do Rerê, às segundas-feiras, 8 horas, mas eu posso garantir para vocês que já passou o volume de pessoas que já passaram aqui já passou da casa das 700, 800 pessoas, tá? Ao longo desse tempo. E, evidentemente, que nem todo mundo fica, mas as pessoas que ficam, elas ficam interessadas, se abrem para explorar, né? Se tornam interagentes, começam a fazer parte da cocriação, é muito bacana mesmo. Então, é um prazer aí poder contar novamente com o Luiz aqui, esperando que a partir do dia de hoje, né, o Luiz possa aí estar com a gente um pouquinho mais dentro do dia a dia dele, para ele começar a entender como é que é a dinâmica de cocriação de um protocolo cybercultural, né, como o RE, como é que isso conversa com, com economias políticas que foram soterradas, né, por essa economia política maior, que é a macroeconomia hiperconsumista, que consome 2,5 planetas por ano. Né? Ao mesmo tempo, vai ser bacana para você conhecer a diversidade, né, a fauna, vamos dizer assim, de pessoas, da complexidade do Rerê. Hoje são mais de 20 projetos, são em torno de 100 pessoas. Né? Então, tem toda uma ecologia de coisas aí, né? De pessoas, projetos, interfaces, que vai ser um barato você, não só você, como a própria Bárbara também, poder estar explorando, né? Então, gente, a gente costuma fazer o seguinte, né? Antes da gente começar qualquer atividade na dinâmica do Rerê, primeiro que a gente não chama esses encontros de reunião, tá? Porque aqui não é uma dinâmica organizacional, é uma dinâmica de rede, tá? Então, a gente costuma fazer uma dinâmica de sinergização, para a gente sincronizar os nossos fluxos, né? Então, a gente faz literalmente um check-in. Primeiro que a gente faz uma dinâmica de sync-up, né, de sincronizar, e a gente faz um check-in para sentir como é que cada um está chegando, né? Como é que foi seu dia, como é que está o seu humor, como é que você está agora aqui com a gente, né? Aí na sequência que a gente começa a explorar. Normalmente, se não eu, quem for o host ou co-host, né? Faz uma abertura dos trabalhos, fazendo mais ou menos o que está aí, né, digamos que a gente vai explorar hoje, mas aqui também está aberto ao imprevisível. Às vezes chega alguma pessoa, algum assunto, a gente acaba indo para outros lugares, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de rigidez nesse sentido, né? Então é importante colocar dessa forma. Mas vamos lá, vamos começar por mim. Eu estou chegando bem, tá? Estou chegando. O dia foi quente aqui no Rio, mas foi um dia bacana. Hoje eu tive a oportunidade de falar com a minha filha, que mora com um companheiro dela em Portugal já há um tempo, já, vou fazer um ano e pouquinho, né? E a gente não se falava já há um tempo. Isso, para mim, regenerou minha alma de múltiplas formas, né? O dia transcorreu bacana, a gente fez um sync-up do ciclo originário, que é o guardião do kernel desse protocolo, mais cedo, para falar dessa rodada Regen Rio, que a gente vai dar uma pinceladinha para vocês entenderem o que está acontecendo. A Bárbara, que está aqui, ela se fez presente lá, né, no sábado, aqui no Rio de Janeiro, num espaço maker chamado Fabulosa. Foi muito legal a experiência. Tá? É, e nós vamos ter aí basicamente isso. Nós vamos ter aí o Felipe trazendo uma perspectiva para a gente poder explorar juntos, e na sequência a gente vai estar aí anfitriando e acolhendo, né, o Luiz e, obviamente, a Bárbara também, mas a gente vai estar abrindo para você, tá, querida, um espaço semana que vem, na próxima segunda, para fazer de uma forma bem bacana contigo também, tá? Bem, vamos lá. Então, estou chegando bem, eu vou passar nesse sentido para você, Felipe. Fica à vontade de fazer seu check-in, querido. Fechou. Bom, de check-in, bom, eu chego bem, acho que tô com energia legal agora. De mais cedo eu tava um pouco cansado, assim, cansaço meio acumulado, mas aí agora eu tô melhor, né, assim, mais energia. E um pouco, um incômodo um pouco no, como se fosse o início de um resfriado, mas não deve ser algo assim não, mas alguma coisa o corpo tá trabalhando. É isso assim, é dessa forma que eu chego.
no geral bem, emocionalmente bem, tudo tranquilo. Você passa para quem, Felipe? Você pode passar para quem que você quiser. Ah, tá. Deixa eu passar então para. Vou passar para Esther. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo, Luiz. Bem-vinda, Bárbara. Desculpa, pessoal, hoje eu não vou ligar a câmera. Não estou em condições. Foi tão corrido hoje que eu não consigo nem falar o que eu estou sentindo, porque não deu tempo de perceber. Só agora que eu estou parando mesmo para fazer essa pergunta. Mas, por sorte, estou bem. Então, estou aqui para saber como estão os andamentos dos outros trabalhos e estamos junto. Vou passar para o Pablo. Valeu, Steph. Pô, então, hoje chego bem, acordei 6 horas da manhã, dei uma caminhada de 5 quilômetros até aqui a estação, colhi uma jaca, fiz uma horta nova, depois colhi uns cajá, estudei crédito carbono e agora tô aí querendo ouvir a galera nova aí. Isso aí, passo pra Bárbara. Show. Tudo bom, gente? Ah, enfim, conheci o Vini sábado lá presencialmente, e aí ele comentou do grupo aqui, então aqui estou. E tô bem, tô cheia de energia. Foi um dia bom, cheio, continuo com energia, então eu vou gastar ela mais um pouquinho para conseguir dormir bem mais tarde. Eu vou passar para Vânia. Oi, boa noite. Boa noite, Bárbara, Luiz, Felipe, Esther, Pablo, Braz, Vini, acho que são esses, né, que estão por aqui. Como eu chego. O bom de exercitar esse check-in, né, é que a gente começa a se perguntar mesmo quando a gente não está aqui no sync. Então, hoje eu acordei me sentindo um pouco cansada, que eu tive uma viagenzinha no fim de semana. Como eu não tinha que trabalhar, eu aproveitei para descansar. Nem fiz exercício físico, senti que hoje era para isso. Não fui trabalhar presencialmente, tive que resolver algumas coisas de forma remota, e para mim foi melhor assim. E nesse momento que eu chego aqui, a minha energia já está mais balanceada, já estou mais tranquila. Então, estou chegando bem aqui nesse sync. Passo para o Brás. Gratidão, Vânia. Eu não vou abrir minha câmera porque eu não dou conta. O negócio travou aqui, tá sem Tudo mais bem. gratidão. Eu chego bem também. Depois de um dia longo de muitas atividades, mão cheia de calo, mosquito fazendo festa por todo por todo o ambiente e conseguindo fazer as coisas no tempo que eu consigo, no tempo do tempo da gente. E chego bem e feliz em ver gente nova por aqui, eu acho isso legal. Bárbara, Felipe, de novo Esther aí, saudade também. Pablo, Vini, eu acho que somos nós, né, que estamos aqui hoje. Luiz Medeiros, eu não me lembro dele, mas é isso. Estou por aqui e vamos embora aí que não dá para parar. Eu passo pro. Todo mundo já fez check-in ou não? Faltou o Quem tá Luiz. faltando? Falta o Luiz? Então passo pro Luiz. Vai lá, Luiz. Opa, galera, boa noite. Hoje, um dia bom, tinha dito mais cedo pro Pablo que foi um dia que choveu aqui, tá dando umas pancadinhas de chuva, a Vitória estava muito seca, e aí
um calor abafado, aquela coisa toda, sem nenhum ventinho. Agora deu uma aliviada. Bem, bem, dia cheio de trabalho, atendi todo mundo da agenda hoje, mas estou aqui à disposição, animado, cheio de energia. Não sei se já embola alguma coisa ou se é só mesmo para falar como é que tá o dia de hoje, mas estamos juntos. A metade do nosso Sincap geral de hoje vai ser dedicado a fazer o seu acolhimento, querido. Fica tranquilo. Tá? Fica aí com a gente. Então, gente, nós vamos abrir os trabalhos. Eu vou dar uma pequena geralzinha, muito rápida mesmo. Tá? A Bárbara e o Luiz vão ficar um pouquinho perdidos, eu diria, mas não, fiquem tranquilos que vocês, com o tempo, vão ficar menos perdidos nesse sentido. Mas para dar um feedback para quem vem explorando, como o Braz, o Pablo, a Esther, né? E a Vânia, para entender o que está acontecendo. Bem, nós estamos aí inaugurando, né, a segunda quinzena de março. Uma coisa importante para vocês entenderem na dinâmica do Rerê é que a gente vai muito pela influência das fases da Lua. Tá? Há um tempo atrás, a gente fez uma exploração evidenciando todas as fases da Lua e como é que elas influenciam o nosso humor, nosso dia a dia. Tá? A gente vai estar voltando com isso. A gente passou uns meses, bons meses, fazendo essa exploração. Uma outra coisa que também a gente acha muito importante é você perceber o tempo do seu tempo, né, com relação ao tempo cronológico, esse tempo que nós criamos, esse tempo artificial cronológico que nossa espécie criou. Né? Então, você perceber kairos, o tempo subjetivo. Né? Então, você vai ver que de vez em quando eu falo, estamos começando a segunda quinzena, né? Estamos começando a segunda quinzena do mês de março. As pessoas normalmente não fazem isso, né? Tipo assim, é como um marcozinho, né? Estamos começando a segunda quinzena. O que isso significa na prática? Quais são as fases da Lua? A gente está em que estação do ano, né? Como é que isso influencia você? Então, tudo isso faz muito parte corriqueiro do dia a dia da cocriação do Rerê, né? Então, isso é uma questão importante. Então, o que nós temos no horizonte para essa semana, né? A gente vai inaugurar, gente, essa semana, nós vamos inaugurar essa semana a segunda leva de uma coisa no Rei chamado mapeamento básico, tá? Dos projetos. O mapeamento básico, que ele é feito, onde este que vos fala aqui faz um investimento cultural de todos os conhecimentos que eu tenho e experiências que eu passei com relação aos 8 paradigmas do Rerê, a forma, essas outras economias políticas estão escondidas, né, por essa maior, que é a macroeconomia hiperconsumista, e as diferentes camadas cibernéticas. Né? Eu estou falando isso, eu tenho certeza que para Bárbara está fresquinho, mais ou menos, porque a gente conversou sobre isso no sábado. Né? Eu não sei o quanto para o Luiz está, com certeza, de repente, eu devo ter falado alguma coisa no encontro anterior, não estou lembrado, mas a gente tratou disso. Então, o que acontece? A gente tem, nesse sentido, vamos começar essa semana, 2 mapeamentos novos, básicos, de 2 projetos. Um aqui no Rio, chamado Sebastianas, amanhã a partir de 11h30, e outro na Bahia, com o Pablo, na quinta-feira, projeto Sapos, tá? Que a gente vai começar na quinta-feira. Fora isso, tem vários outros mapeamentos acontecendo, tá, galera? Tem vários outros mapeamentos. Todo dia tem mapeamento acontecendo na dinâmica do Rerê. Tá? Então, isso é importante para entender. A gente também vai estar realizando a continuidade de um mapeamento maior que a gente está fazendo biorregional, né, de biomas pelo Brasil todo. Começamos pelo Lago do Manso, Chapada de Guimarães, Mato Grosso, onde a gente vai mapear até o final do ano, com as pessoas que residem nesses lugares, uma caravana que nós vamos fazer em 2026 sobre o Web3 IA pelo interior do Brasil, tá? Por vários interiores. Então, nós já começamos a mapear uns lugares que nós vamos passar, tá? Que é justamente Lago do Manso, no Chapada de Guimarães, em Mato Grosso. A gente vai também mapear onde o Pablo se encontra na Bahia, também não vamos passar por lá. E a gente vai estar fazendo esse mapeamento por todo o Brasil, como eu falei, né? Do sul ao norte, é o Oiapoque ao Chuí. Então, essa dinâmica a gente chama no Rede de sync local. Tá? E a gente, essa semana, na quinta-feira, vai ter um encontro, né? Um sexto encontro para falar como é que está essa dinâmica nessa localidade do Lago do Manso, Chapada dos Guimarães,
em Mato Grosso, né? Junto com o Brás, que está aqui com a gente. Tá? Então, se vocês quiserem entender isso melhor, sintam-se convidados para chegar na quinta-feira, a partir de 4h30, né, no horário de Brasília. Vocês vão entender como é que essa dinâmica está acontecendo, como é que ela vai conversar com outras biomas e biorregiões do Brasil. Legal? Então, essa é uma das dinâmicas. A outra que nós começamos no sábado, a Bárbara estava presente, uma dinâmica, uma rodada, né, de financiamento quadrático numa plataforma chamada Gitcoin. Né? E pela primeira vez, gente, primeira vez, tá? Pela primeira vez, o Gitcoin está investindo recursos para fazer essa rodada aqui no Brasil, através da Green Pill Brasil, que é um dos projetos que faz parte da ecologia, né, de pessoas e projetos do RE. Esse projeto, o Green Pill Brasil, ele está inserido dentro de uma camada cibernética chamada Web3 ReFi. ReFi é de financiamento regenerativo. Né? E a gente está aí com recurso bacana para poder fazer esse trabalho. Olha que legal. Né? Que eu também não vou entrar aqui no detalhe. Eu só estou dando uma geralzinha para vocês entenderem. Tá? Então, aí junto com isso, né, a gente vai começar a tabular essa semana o primeiro levantamento que se fez desse protocolo, tá, do RE, do volume de pessoas e projetos, chamado o primeiro mapa de rede do RE. Então, vocês estão chegando no momento, Luiz e Bárbara, onde vocês já vão poder ver a quantidade de pessoas, vocês vão poder entender a geografia, onde as pessoas estão, quais são as realidades que já fazem parte da cocriação desse protocolo. Que legal, né? Então, a gente está começando a fazer esse trabalho. Em suma, então é isso, gente. Eu só queria dar uma geralzinha, coisas novas que estão acontecendo, coisas que já vêm acontecendo, né, da dinâmica do ReRe. Lembrando que a Esther caiu, eu ia falar da Esther, eu acho que ela caiu. De repente ela volta aí. Mas a gente amanhã, por exemplo, vai ter 2 mapeamentos, tá, de um projeto sensacional chamado Ecoindústria Modular, né, que é um projeto de tecnologias livres, né, software livre, tecnologias livres, sensacional mesmo, que a gente vem fazendo um mapeamento básico do projeto deles, e da própria Esther, que estava aqui com a gente, que é uma geneticista, né, com o projeto Dreamland. Então, 2 projetos amanhã, um 5h30 da tarde e outro às 8h15 da noite. Em suma, pronto, terminei. Tá? Então, agora, galera, vamos começar a nossa exploração. Eu vou passar aqui para o Felipe. Tá? O Felipe ele vai trazer para a gente, né? Para quem não sabe, a gente vem explorando já há 3 SINCAP gerais, tá? A escuta ativa empática, tá? Como uma tecnologia social para com pessoas, né? P2P. E a gente está curtindo fazer essa exploração, não só porque é uma coisa que é importante, né? A gente resgatar, trazer para nossas vidas, se é que você já não pratica ela, né? E faz parte, né, da regeneração profunda, que é um dos paradigmas do RE. Então, e o Felipe, ele também é muito atento a tudo isso, atento a esse tipo de exploração. Ele já fez comigo e com a Vânia outras explorações do passado, né, sobre escuta empática, etc. E ele está trazendo à tona aqui um assunto para conversar com a gente, uma perspectiva muito interessante e instigante, tá? Então, nós vamos agora dar uma parada, vamos fazer aqui uma espécie de cipher, uma rodazinha, vamos fazer a escuta empática, né, do que ele está trazendo para a gente, e nós vamos fazer essa exploração com ele. Quando nós finalizarmos essa exploração com ele, a gente vai dar feedback, tudo isso bonitinho, a gente vai abrir espaço para poder acolher o Luiz e a Bárbara. Tá? Então vamos lá, fica à vontade aí, Felipe. Beleza. Boa noite novamente aí, pessoal. Vou falar assim, né? Vou aproveitar o tempo aqui e já vou direto no ponto que eu gostaria de trazer. Como que foi que começou, né, essa ideia? É, Aconteceu uma coisa bem interessante, uma sincronicidade bem interessante. Eu tinha acabado de ter uma experiência interessante e a Vânia me mandou uma mensagem falando: olha, você não queria trazer alguma coisa de escuta empática e para o encontro do próximo do Rei Rei? Aí eu falei, aí era justamente essa experiência que me tinha me motivado a vir compartilhar. No encontro anterior, né, eu tinha falado que eu gostaria de voltar a sincronizar, mas principalmente de compartilhar conteúdo, né? Que é algo que eu faço e já fiz, aí eu parei, fiz e parei.
E eu gosto de compartilhar também os conteúdos, assim, de vez em quando, né? Eu montar uns conteúdos e compartilhar. E já tinha um tempo que eu não estava fazendo isso. E aí eu falei, pô, tô querendo voltar a fazer, né? E aí teve essa experiência que eu já vou entrar, mas já já vou contar sobre um pouco. E aí teve esse contato e eu falei, nossa, legal, vou trazer, vou aproveitar isso para justamente ser uma oportunidade, né? E, bom, da experiência em si, nessa experiência aí foi o seguinte, eu tava ali não tô, acho que eu tinha acabado de acordar, foi isso, eu tava indo acordar assim, né? Tava naquele, entre dormir e acordado, né? E aí estava passando um carro, eu acho, tocando funk na rua, e eu escutei, só que eu não escutei com o ouvido, né? Eu escutei via vibração mesmo, o que que é via o corpo espiritual, vamos dizer, né? Eu senti a vibração do som, é como se eu tivesse, não é eu escutar com o ouvido, mas é como se fosse, você consegue escutar, só que é com eco, né? Existe um eco. É muito interessante essas experiências de quem desdobra ou quem já desdobrou. Eu desdobrei poucas vezes, né? Essa foi uma das poucas que eu percebi ali. Foi bem rápido essa, no caso. Existe esse som do eco, você escuta com eco, né? Você escuta a sonoridade com eco. É muito interessante. E aí eu tinha acabado de falar, nossa, acabou de acontecer isso aqui. Aí foi quando a Vânia mandou mensagem, né? E junto com isso veio o insight também, né? De de trazer essa discussão e ver esse tema do inconsciente e do consciente, né? Como que eles se relacionam no nosso dia a dia com as nossas relações interpessoais, nossos diálogos, né? Nossos conflitos e por aí vai. Então, como que essa relação se dá, né? E como é que essa dinâmica aí se dá, né? Aí veio tudo isso, né? Uma das coisas que eu venho estudando, sempre estudo, né? Mas desde a época lá, eu fui ver agora os encontros que a gente fez, era 2018, a gente fez os escuta em rede, a gente chamou, né? E eram encontros super abertos, assim, tipo, a gente deixava tudo muito aberto, trazia, tipo assim, vamos, não sei, já vamos se encontrar e fazer escuta em rede. E o que que é escuta em rede? Não tinha uma definição clara, não tinha muito nada contorno, e essa era a intenção, não era deixar nenhum contorno, fazer uma livre exploração de quem chegasse e do que a gente desse na telha de fazer, né? E a onda mesmo. E funcionou e foi incrível, assim, foi umas experiências muito legais ali. E aí eu fui ver lá, tá no meu YouTube, tá de 2018, né? Então já faz aí 7 anos. Impressionante. Mas para mim é como se fosse muito vivo ainda, né? Algo assim. Para mim é como se não tivesse o tempo, né? Nesse sentido aí. É a exploração que eu faço todo dia, que eu continuo fazendo, né? Não é algo que está estático, parado no tempo. E acho que esse é o espírito mesmo aqui, né? Do que o Vini veio falando do Rerê, aí escutando ali do que ele falou de realmente você fazer sem o tempo do seu tempo, né, as coisas. Então, pô, sei lá, tantos anos que eu não faço, mas para mim isso não significa nada. Sem nenhum significado realmente, assim. Mas o Vini tem anos, bilhões de anos que eu não vejo, mas para mim isso não significa nada, assim, né? A Vânia também, o Brás que eu conheço aí só virtualmente, né? Acompanha os posts ali, outro também no Facebook. Mas isso não significa nada, né? Não significa o sentimento que eu tenho, não significa a relação que a gente tem, não significa esse tempo, né? E é justamente e aí que tá, né? O que que é isso então, né? O que que une, o que que faz a relação acontecer, né? E tudo mais. E é essa exploração que eu acho que é a bacana de se ter, né? E eu continuo tendo, né? Na verdade, isso aí nunca parou, né? Bom, aí trazendo desses meus últimos conhecimentos sobre, né? Assim, das últimas coisas que eu reuni aí de conhecimento. Uma delas é sobre. Vou falar um pouco sobre dessa experiência, vou juntar um pouco aí com a física, né? Porque o que é que acontece? A gente hoje tem vários modelos já da física,
teoria de ondas, né? Teoria de partícula e onda, que não tem uma definição. A matéria, na verdade, ela não se define como matéria, como a gente culturalmente define, entendeu? Então, na verdade, não existe isso que a gente, essa cultura nossa que a gente conversa sobre, fala sobre matéria e sobre próprio conceito de internet, o conceito normal, né, ali de internet. Isso, na verdade, é uma linguagem, vamos dizer, que está ultrapassada perto do que a ciência já tem trabalhado e já coloca. Por exemplo, as máquinas funcionam assim, né? A internet já funciona assim, sim, a física quântica, né? Exatamente. Então, assim, a gente já, no dia a dia, no nosso dia a dia prático, ele já destoa bastante, muitas vezes, das nossas crenças e do que a gente tem de crença coletiva aí, né? Do que é ensinado no ensino, inclusive, por aí vai. Então, assim, isso já destoa bastante do que é o status atual, né? E o status atual, na verdade, é só modelagem, né? Assim, a física ela traz modelos, mas ela não consegue trazer o que é, né? Isso não é possível ali via a linguagem física, matemática. Mas é possível você modelar algo muito assim profundo, abstrato, de complexo, né? Via aquelas teorias de onda e partícula e tudo mais. E aí eu vim estudando isso recentemente um pouco, tocando, margeando, estudando, aí abrindo tese, alguma coisa, e vendo alguma coisa assim, porque isso aí é uma base muito interessante de conhecimento da realidade, como ela se modela, né? E aí, voltando nas relações, né? Voltando de como que a gente interage, né? Bom, a gente também tem conhecimento já de que o campo eletromagnético do corpo, né, existe campo eletromagnético da Terra, e tudo tem muito campo eletromagnético, são várias ondas, né? Essas ondas são transmissoras de energia, né? Então, a onda, uma das funções da onda é a transmissão de energia, né? Energia, você transmitir energia é comunicação, né? Você está fazendo comunicação. Então, o campo, ele gera através da perturbação, né? Você perturbando. Quando você cria um campo, né? Ele é gerado através de perturbações, né? Perturbações no meio, né? No meio que você está. Então, essas perturbações via pela existência de um campo, ela gera essas ondas, né? Então, essas ondas transmitem energia, transmitem comunicação e por aí vai. Então, a base da comunicação é isso, né? Essa perturbação de campo, essa perturbação de campo acontece e gera essa comunicação, né? Isso é a base da internet, isso é a base da fibra ótica, isso é a base de um monte de coisa, de tudo aí, de vórtex, de furacão, das dinâmicas da Terra, das correntes e tudo, vento, isso é a base, a teoria de ondas é a base de tudo, né? Então, a base de toda essa dinâmica, né? A dinâmica dessas relações. E também a base da dinâmica das relações entre pessoas. A gente existindo como a gente existindo, né, como esse campo, né? Então, a gente gerando essas perturbações de campo, a gente faz essa comunicação acontecer e faz essas ondas se propagarem, né? Agora, onde é que entra aí o lance da consciência e da inconsciência, né? O lance é que não é, a gente não consegue estar o tempo inteiro consciente disso. Na verdade, é 90% ali, no máximo, a gente está 10% consciente do que a gente do que a gente faz, né? E aí, vamos dizer, onde tem um grande desafio, né? Eu vi esse número de 90%, mas é um número, acho que teto, assim, de 10% de você ter consciência do que você causa e do que você é e do que você vibra, né? Mas esse 10% ele é muita coisa também, né? Se você for a 10% ali. E 90%, vamos colocar aí como um número empírico, 90% é inconsciente. Então você não tem controle sobre isso, né? Sobre o que você faz, o vibra, comunica, né? Isso vamos dizer, dados da própria psicologia, né? Da psicanálise, junta com a física, né? Se você for botar realmente instrumentos de medição, né? De campo, de neurônios e tudo mais, glândulas trabalhando, hormônios, são muita coisa, né? A gente não está consciente desses processos, mas a gente está se relacionando com esses processos o tempo inteiro.
A gente que eu digo, e aí que entra a parte da consciência. A gente que eu digo a consciência, né? A nossa consciência. O que a gente pode dizer que a gente, vamos dizer, né? Mas a gente é a parte consciente e inconsciente, né? Se a gente for ver desse aspecto mais amplo, porque eu também sou toda essa parte que eu não estou consciente, mas que passa por mim, né? Eu interajo e joga para o meio, vai para o universo. Então, eu sou essas duas partes, porém, qual que é a parte que eu tenho, vamos dizer, ação sobre? É a parte consciente, né? É essa parte, é a que eu tenho ação de agir, né? É a que eu consigo agir, de fato. A outra parte são ações, mas ações do inconsciente, né? Então, vamos dividir as ações do consciente. Então, eu estou dirigindo aqui, basicamente consciente. Ali, 1% é consciente, o menos, né? Agora eu estou conversando, eu estou dialogando, geralmente eu estou usando mais consciência do que a parte do que eu dirigir, né? Simplesmente, do que cozinhar ou qualquer outra coisa. E aí que entra, então assim, aí falando um pouco desse meu background de relações, né? Eu já morei em comunidades intencionais, além de estar interagindo aqui com a galera sempre, desde a estação, né? Fiquei um tempo no Rerê, fiz alguns encontros no início lá, e aí saí. Já morei em algumas comunidades, 3 comunidades, com objetivos diferentes, né? Assim, com backgrounds diferentes, pessoas diferentes. E esse para contar um pouco desse meu background aí de relações, assim, né? E do meu interesse sobre. E tudo isso tem essa parte desse interesse e tudo isso tem essa parte dessa investigação, sempre essa investigação de fundo, né? Porque o que acontece? Um conflito, né, por exemplo. A gente vê, vamos dizer, a gente enxerga a relação muito em cima do conflito, né? É uma forma de enxergar a relação, né? Um conflito, por exemplo, né? É, Num conflito, né, que eu já vi, assim, dos que eu presenciei, assim, do que eu consigo me lembrar de tudo mais, ele geralmente está atrelado à confusão, ao não entendimento, né? Ao não entendimento de si mesmo e não entendimento do outro, né? Vamos dizer assim. E o outro também no entendimento de si mesmo e no entendimento do outro. Então essa, vamos dizer, é a origem ali do que eu já investiguei, de tudo que eu já busquei, essa causa que eu chego ali dos conflitos, né? Seria justamente esse não entendimento. Aí, a causa, mas existem sofrimentos por conta do conflito, que pode ser tentar resolver, pode ser querer que ele se resolva agora, pode ser que ele se daqui a uma semana, e existem várias causas do sofrimento, né? Mas não é a causa em si, né? Não é a causa em si do conflito. O conflito é um problema, né? Do que eu já vi, não é. É uma característica, né, das nossas relações. É característico isso aí, a falta de entendimento. Voltando para a questão dos 90% de inconsciência, né, a gente está o tempo inteiro buscando entender a si mesmo, você pode colocar dessa forma, ou ao outro, que no final é a mesma coisa, né? Porque, como eu falei na experiência lá, que eu não escutei com o ouvido, então eu escutei com o quê, né? Se eu não preciso do ouvido também, que eu posso escutar além do ouvido, né? E é de fato isso, não só desdobrado, mas aqui mesmo, agora, com o meu corpo, eu estou sentindo arrepios aqui agora, assim, isso da onde vem, né? O que que está passando e por que que isso está acontecendo? Então, isso é tipo de escuta, né? Isso acontece em qualquer ambiente. Aqui onde a gente está nesse ambiente virtual, seja no ambiente de trabalho, qualquer um. É, isso está acontecendo. Então a escuta não é só o ouvido, né? Não é só o que você escuta com o ouvido, né? Nem só com o olho, nem só com 5 sentidos, mas sim também né? Isso daí, isso também faz parte de uma boa escuta, né? Uma escuta de qualidade. Mas, acima de tudo, né, você escutar com todas essas qualidades, né, de energia, de campo, de percepção, né? Você ativar a percepção. Então, você entrar no campo da percepção é um campo mais profundo, né, do que o campo racional só. Né? Tem o campo racional, você entender o que a pessoa está falando ali racionalmente. Ah, você quer uma banana, né? É isso que você quer. Não, é sim.
mas você também entender, entender no campo da percepção, né? Esse campo da percepção, esse campo mais amplo mesmo. E, e aí que está o grande, eu acho que a grande fortaleza, o grande poder nosso hoje em dia, né, é de trabalhar com esse campo da percepção, né? Eu acho que aí que está a grande diferença, né? Porque o campo da percepção foi como eu acabei agindo para estar hoje, para conseguir trazer essa dinâmica aqui. Eu saí de um lugar, vamos dizer, essa dinâmica ela surgiu da onde, né? Como é que eu consegui trazer isso assim, e voltar aqui, né? Foi através da minha intenção, né? Foi colocando a intenção lá atrás, né? Lá atrás, no primeiro encontro, eu coloquei em palavra, né? Mas também coloquei intenção de voltar a fazer, né? E quando eu coloco a intenção, aí é o poder da consciência, é o poder de você colocar consciência naquilo. Quando eu coloquei a intenção, eu falei, não, mas eu quero voltar a fazer, o que que tá. E aí minha consciência foi justamente nisso. Criou aquela visualização, de entender, de ver a coisa acontecendo, e aí começou a ver o que estava faltando, vamos dizer assim, para isso acontecer, ou que eu precisava, né, para que isso acontecesse. E aí, quando essa mensagem voltou, aí eu coloquei em ação isso, né? Eu coloquei em ação do tipo assim, o que é que eu preciso, né? Aí eu vi que precisava me cuidar um pouco mais, eu precisava mexer num hábito meu e outras, e principalmente um hábito, eu mudei um hábito, deixei de lado e essa mudança me trouxe uma mudança, né? Se você muda o comportamento, isso vai gerar no seu inconsciente mudanças, né? Então é a forma do consciente agir no inconsciente, né? Então acho que esse é o grande poder de ação mesmo, né? De força aí que o Paulo está falando aí. Isso é a nossa força. Sem isso, você fica só inconsciente, né? Você fica à mercê, né? Você fica à deriva, vamos dizer assim, à mercê, né? E isso não quer dizer que não traga bons resultados. E aí que é essa diferença, né, do que a gente fala aqui de intenção, de dessa internet Web3 cultural, né? E da internet normal, o Web3, o status quo, não quer dizer, não é em termos de resultado. Resultado, você consegue chegar completamente inconsciente. É só seu inconsciente ele ser eficiente, né? Se você tem um modelo inconsciente eficiente que te entrega resultado, né, moldado a isso, ele vai te entregar um atleta, por exemplo. Um atleta, ele não precisa ter consciência, ele só precisa agir, ele só precisa agir dentro daqueles comportamentos, daqueles hábitos, daquelas regras. É isso que ele precisa para ter o resultado. Se ele sair daquilo ali, se ele mudar o hábito, que é o hábito para o resultado, ele vai perder resultado. Então, não é isso, né? Que a gente, vamos dizer, isso é uma parte só do que a gente usa para atingir, vamos dizer, a, essa camada que a gente fala de internet, esses relacionamentos, essa cultura, né, que a gente busca de regeneração, ela passa, você vai moldar seu inconsciente, mas com o consciente, né? Você precisa colocar a parte consciente para trabalhar realmente, para mexer, para moldar coisas, hábitos, situações, campos, né? Às vezes você vai trabalhar, você vai moldar a sua presença, às vezes, né? Para você ter aquilo que você colocou como intenção. Mas a intenção, voltando ao ponto, né? Ela não é essa coisa racional ali. Ela está muito ligada a sua essência mesmo, vamos dizer, a consciência ali de que você quer manifestar alguma coisa, né? De você quer colocar aquilo em movimento, vamos dizer assim, né? É muito ligado a isso, ao movimento, a perturbação de campo, né? Tá muito ligado a isso. E isso vai gerar na realidade aí concreta, que a gente vai dizer material, vai gerar impacto, porque a realidade material ela é também, a natureza dela é totalmente de onda e de campo, né? Ela se comporta assim, né? Agora, né? Terminando assim, né? Para não tomar muito mais tempo,
e deixar também a galera aí das réplicas, aí contrapondo com o nosso mundo ali, mas porque parece, né, que a realidade ela é tão concreta assim, eu tenho que pagar minha pensão todo mês ali, isso é muito concreto para mim, né? Pô, mas e aí eu coloco minha intenção e nada muda, né? Então, assim, às vezes a gente tem essas perguntas, né, e essas coisas, mas a questão é que é o seguinte, né, a realidade, quando a gente fala da realidade, vamos dizer assim, do planeta, do dia a dia, né, ela é uma cocriação nossa, né? É uma cocriação entre nós, entre eu e a outra pessoa, né, ela é uma cocriação também, né? Como a gente está aqui querendo cocriar o Rerê, né? Querendo cocriar todas essas ferramentas aí do ecossistema Rerê. Então, ela é uma cocriação. Então, eu consigo alterar, só que é uma cocriação. Então, isso vai, por exemplo, eu estou alterando essa questão aí da minha pensão, que já vem anos aí, mas eu estou trabalhando e tá indo. Eu estou conseguindo. Um dos meus grandes objetivos de vida não é me livrar da pensão, mas é estar livre dela, né? Me libertar dela. Então, isso daí eu estou trabalhando. Isso está como uma intenção, está no campo aí, sabe? E eu vou vendo ao longo do tempo as diferenças e como isso vai se movendo. Isso se move, anda, né? Acredito eu que daqui a uns anos, assim, do que eu consigo entender, interpretar, que daqui a uns anos eu vou chegar lá, né? Basicamente colocando a intenção de chegar lá, né? De ir lá. Então, isso envolve, quando você coloca a intenção, você coloca a consciência, então você interage com esse campo, você vê o campo, percebe o campo, e você pode agir, né? A partir disso, a partir dessa perspectiva, né? Então, isso é a base, né? A base de você entrar de resolver conflitos que sejam, de problemas e por aí vai, e de co-criar, né? E é assim que eu encerro, é assim que eu chego ao fim aí e deixo para vocês aí trazerem também suas perspectivas. Maravilha, Felipe. A gente vai fazer o seguinte, gente. Pegando a teoria das ondas que o Felipe falou no início e juntando com a perspectiva cibernética com que a gente explora, né, cria o guerreiro no dia a dia, a realidade que o guerreiro quer, né, prototipar, materializar na chamada internet, nessa infraestrutura chamada internet, a gente vai fazer o seguinte: ah, vamos fazer uma rodada agora de apreciação de cada um de vocês, mas em vez de vocês apreciarem num sentido mais aprofundado, vamos tentar apreciar no sentido mais sintético. O que eu quero dizer com isso? Tenta sintetizar numa frase ou duas, tá? O que que você, o que que a provocação que o Felipe trouxe, a provocação que ele trouxe, tá refletindo em você, né? Que tipo de reflexo está gerando em você, né? Que aí você tenta sintetizar esse reflexo e deixa ele aqui, vibrando no campo, tá bom? Por quê? Porque nós vamos continuar essa exploração semana que vem. Ela não vai terminar aqui, tá? Porque a gente vem fazendo uma exploração sobre disputa ativa empática, né? Então ela não vai terminar aqui. Aí com isso a gente consegue fazer uma rodada, vai ficar uma coisa lúdica, né? De cada um aqui trazendo uma perspectiva condensada aí em duas frasezinhas no máximo, né? E a gente, na sequência, já vai, com a nossa intenção, vamos abrir um espaço para a gente poder acolher o Luiz. Tá? Então fica aí a proposta da gente fazer esse tipo de brincadeira lúdica, tá bom? Então vamos abrir os trabalhos aí, passando para você, meu amor. A Vânia. Vânia, fica à vontade para você fazer a sua apreciação em duas frases. Para mim vai ser muito difícil, porque eu estou cheio de pergunta aqui. Já falei as duas frases, mas eu vou fazer um condensadinho. Não vou metrificar, não, mas vou fazer um condensadinho. Eu pensei se o que ele falou, se essa experiência que ele começou a contar aqui foi um sonho lúcido, me pareceu. Ia perguntar, mas ele já respondeu em relação
a como essas perturbações no campo, como é que elas poderiam ser. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas pelo que ele falou, acho que eu pude entender, e a gente está aqui exercitando a intuição. E falar só um terceiro ponto, para não me alongar, então, dentro da sua proposta, que eu lembrei do Huxley, que eu acho fantástico e acho que passa muito, né, do que a gente está falando aqui, é que se abrirmos as portas da percepção, poderemos perceber as coisas como elas são infinitas. É isso. Passo então para a Bárbara. Hum, é um desafio mesmo falar pouco. Vou aceitar. Me remete à integralidade, tudo que o Felipe falou. A gente integrar as coisas todas, né? Acho que é isso. Ah, Passa para quem, Bárbara? Passa para quem? Luiz, é, manda ver, Luiz. Para mim, eu acho interessantíssimo o que o companheiro trouxe, concordo em algumas questões, acredito que realmente, acho que sei lá, a natureza material das coisas é caótica, é perturbadora, são sempre ondas aí em choque, né, trazendo novidades pra gente. E mais cedo eu estava vendo umas imagens do James Webb e que estava pensando nisso. Eu tenho essa, sei lá, uma opinião, uma sensação de que aquelas imagens, por mais bonitas que sejam, elas estão mostrando assim um grande choque, um grande conflito, uma coisa que, sei lá, se houver sensibilidade, não é nada, não me parece nada agradável, aqueles gases e poeiras lá no espaço. Mas é isso, sendo sintético. Passa para Aí eu quem? indico quem, né? O Pablo. Vamos lá, meu companheiro Pablo. Ou então, tem vários estudiosos desse campo aí, né? Buda, os feiticeiros tolteca, é, os tolteca falam que a realidade que a gente vê é só uma descrição. Então, cada um tem uma descrição do mundo, cada descrição cria a realidade coletiva, e se você não controlar a sua loucura, você entra na loucura do mundo. Buda fala, não se identifique com o corpo nem com a mente. É aquela coisa, né, velho? Tipo, é tudo ilusão, galera. Sonhar que é destino. Utopia que é realidade. Passar Passa para Braz. por... Opa, opa. Pois é, o Pablo tocou num ponto importante. Tudo é ilusão. Ponto. É, vamos usar todos os vocábulos, explorar o vernáculo e não vamos chegar à conclusão necessária, né? Então eu fico com o silêncio. Maravilha. Passo para passo para quem? Volta para o Felipe para ele reagir a isso tudo. Volta para o Felipe. Felipe, e aí a gente tem a reação do Felipe, tá? E a gente vai, nós vamos começar a fazer a escuta empática e acolher o Luiz Medeiros. Manda aí, Felipe. Ah, é bem interessante o reflexo de vocês, porque é interessante, é justamente essa brincadeira, né? De jogar e ver o que volta. E aí é bem legal. Eu gostei muito de escutar. Interessante. Então, gente, vamos lá. Aquecidos, né, por essa provocação do Felipe, vamos aí fazer mais uma vez a nossa roda de novo, nosso cipher, tá? E vamos acolher o nosso querido Luiz Medeiros. Fica à vontade, querido, para você abrir de acordo com a sua abertura, tá? O seu coração aí, compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, para a gente poder te conhecer um pouco mais. Nós vamos aqui elencar as coisas que a gente acha interessante, depois a gente faz um feedback loop contigo espiralado para espelhar com você uma coisa ou outra, tá bom, querido? Fica à vontade aí, Show de contigo. bola.
Maravilha. Galera, prazer em conhecê-los. Eu tive a oportunidade de estar num SICAP anterior e escutar um pouquinho das histórias, escutar um pouco das pessoas. Fico feliz que seja o meu momento aqui de ser escutado. Eu sou Luiz Medeiros, eu tenho 26 anos, vou fazer 27 em breve. Sou formado em filosofia pela UFES, sou professor por vocação, adoro ensinar, adoro ver o brilho no olhar das pessoas quando descobrem algo que elas não sabiam antes. Tenho uma paixão por dividir conhecimento, chegar até ele é muito legal, mas compartilhar ele é ainda mais incrível, na minha opinião. Hoje sou analista de treinamento numa startup chamada Yoga. Trabalho com treinamento e desenvolvimento, faço treinamento tanto interno quanto externo, basicamente para a gente ter os funcionários e os clientes cientes de como funciona o SaaS que a empresa vende, é um sistema como serviço, né? E aí a galera utiliza para fazer gestão do empreendimento, do restaurante, da hamburgueria, é um SaaS voltado para alimentação, food service. E aí, estou trabalhando exaustivamente, 6 por 1 nessa tarefa. Gosto muito de educação, então acho que ainda estou canalizando as minhas potências de alguma maneira, mas eu não sinto que eu trabalho mais por propósito, o que eu fiz um dia. E aí, tenho buscado várias alternativas aí para me remunerar de outra maneira. No domingo agora fiz um concurso para a SEDU, para os professores do ensino médio, para voltar a dar aula. E tenho alguns projetos em mente, algumas ideias aí de empresas para fornecer soluções ambientais, mas tudo em fase de ideação. E me voltei aqui para a Web3 para compreender esse cenário, esse horizonte, por ter escutado muito tempo antes por amigos de que era um espaço assim, que estava sendo construído de forma coletiva e o quanto antes eu tivesse dentro dele, mais ele teria a minha cara e teria as possibilidades que eu imagino. E tá no Rerê, tá nos outros ambientes aqui, para descobrir como é que eu posso salvar o mundo com essas ferramentas que a gente tem na Web3. Eu tenho cada vez assim mais urgente uma dor no peito sobre o estado das coisas, assim. Acho que a gente está chegando no ponto de não retorno. Acredito piamente que a gente tem capacidade, só precisa mesmo de interesse e solução política. Acho que a gente tem capacidade de reverter isso tudo que a gente está vivendo, as crises climáticas, as crises sociais. Eu acredito que o Bitcoin, a blockchain tem essas formas de financiarização, né, descentralizada. Acho que elas têm todas uma potência muito disruptiva, transgressora, e gostaria de entender como é que a gente pode plantar mais árvores, fazer essas árvores aí captarem CO2, fazer com que a gente tenha em volta de nós cada vez mais mata nativa, que a gente possa ter uma meta aí, acho que seria elemental a gente ter uma meta de regenerar certa parte da Mata Atlântica, sabe? Que há um restinho, e talvez seja um dos biomas mais incríveis do planeta Terra. O que mais eu tenho a dizer para vocês? Sobre filosofia, eu sou um pesquisador em ética, eu adoro buscar entender como é que a gente pode ser melhor, claro, individualmente, no sentido assim de a gente poupar os nossos afetos, poupar as nossas pulsões, né, e poder fazer com que a gente faça cada vez mais e melhor por estar se tratando bem, cuidando de si. Só que sou um ferrenho crente do florescimento, que a gente tem a capacidade de florescer, de se cultivar no sentido de crescer, elevar e poder ser melhor do que éramos ontem ou do que éramos há décadas atrás. Sou, então, um pesquisador em ética, gosto muito de entender como é que a gente pode ser melhor, fazer melhor, se sentir melhor. Acho que a gente está extremamente adoecido. Eu mesmo estou vivendo a base de medicação, mas eu sei que não é um fenômeno individual, um fenômeno que seja
sei lá, da minha experiência. Todo mundo está vivendo isso, né? A gente teve recordes agora de pessoas afastadas por depressão e ansiedade. Esses dados saíram há pouco tempo, mas é muito óbvio, né, para a sociedade toda o cansaço, o nível de exploração absurda que a gente está vivendo e impondo a si mesmo. E acredito que o meio ambiente é algo que a gente tem que botar nesse balaio, botar nesse escopo. Eu não acredito em muita coisa, não. Assim, eu vim sem o chip da fé, né? Então eu sou muito preso à realidade material, muito preso àquilo que a gente tem de mais claro e evidente. Tenho certas dificuldades de desconectar a máquina das condições materiais. É, Porém, eu estava conversando com um amigo esses dias que eu acredito que a gente precisa aprender algumas coisinhas com outros povos, com outras etnias, com outros fazeres. E eu acredito que os deuses de matriz africana, eles podem nos ensinar muito. Os indígenas podem nos ensinar muito. E estou sempre tentando entender como é que a gente pode trazer esses ensinamentos para dentro de um contexto prático. O que que a gente pode fazer? O futuro é ancestral, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O eterno retorno das coisas, né? E estava falando com ela sobre qualquer lugar que você vê um indígena, você vai ver milhares de nascentes surgindo ou sendo recuperadas, ou aparecendo e sendo desfrutadas. Onde é que você veja uma pessoa que segue uma religião de matriz africana, você vai ver ela tratando a natureza como seu pai, como sua mãe, como algo ali que é indissociável de si, né? Essa divisão, inclusive, que a gente faz de indivíduo, consciência, é tudo muito recente, né? Então, acho que tem uma vida coletiva, uma vida coletivizada, talvez comum, que um imaginário, não só religioso, mas um imaginário assim, de outros povos, outras comunidades que hoje são marginalizadas, né, elas podem nos ensinar bastante. É nesse sentido que eu acredito que a gente tem pô, uma tarefa enorme aí de mudar as mentes das pessoas e educá-las a entender que a relação mais frutífera ou mais proveitosa com o planeta Terra é o que os indígenas estão fazendo há milhões de anos, tratando como sua mãe, seu pai, tratando como algo indiferenciável de si mesmo, né? Então, não precisa ser culpa cristã como a gente carrega, né? Mas pode ser ali um compromisso, sem dúvida alguma, um fardo de fazer com que a Terra ela siga em frente, nos dê frutos, traga abundância, felicidade. Que mais que eu posso trazer para vocês? Abrir o coração, acho que é importante para saber de mim, para me conhecer. Eu gosto, assim, algo assim. Talvez seja a minha transcendência, mas ainda a minha transcendência é completamente material. Talvez seja a minha transcendência, eu sou apaixonado no Corinthians, então o que faz com que eu me sinta bem, assim, energizado, não é, claro, ir para um culto e porra, ficar ali 1, 2, 3 horas cantando as músicas, cultuando, mas é para o estádio e abraçar um desconhecido que eu não faço a mínima ideia, ir para o estádio e ver os amigos todos no caminho, cantar todos ao mesmo tempo, e ser 90 minutos, ser corintiano é muito disso, da intensidade, de ser 90 minutos, e não pode parar, e a gente tem que levar esses caras aí nas costas, e eu sou apaixonadíssimo no Corinthians, fiz parte mais ativamente, mas agora estou assim, extremamente cansado e não estou conseguindo dedicar muita energia. Fiz parte do Gaviões da Fiel, muito ativamente. Aqui no estado a gente teve alguns projetos que eu ajudei a fazer acontecer, e acho que é isso, acho que é isso essencial para saber quem eu sou, acho que é isso. O que eu estou fazendo hoje, de que forma eu estou desprendendo as energias, o que eu já fiz antes. Não falei do meu trabalho com o meio ambiente, né? Mas a gente pode se aprofundar nisso aí. Mas acho que é o bastante. O que eu já fiz antes, o que eu faço hoje, que é essencial aí para vocês me conhecerem, acho que é isso. Show de bola, cara. Uau, eu me senti numa cachoeira. Caindo assim com você, você caindo e você fazendo um assunto atrás do outro. Gente, vamos formar aqui a roda, né? O abraço, o Cypher. O que que espelhou para você, né? O que que o Luiz compartilhou com a gente. É, cara, eu achei incrível a forma como você foi encadeando um assunto no outro com muita viscosidade, entendeu? Com pouco atrito.
tipo assim, como uma coisa não é estranha à outra, às vezes assuntos, às vezes. Por quê? Porque você está relatando a sua experiência. Então, como coisas que você viveu, a gente consegue, quando a gente compartilha coisas que a gente vive, pelo menos na minha perspectiva, a gente consegue, com óleo natural, vamos dizer assim, que vai saindo na forma que a gente vai compartilhando, né? A experiência. Então, achei incrível, por isso que eu me senti numa cachoeira, assim, caindo numa cachoeira enquanto você falava, porque você foi me levando a vários lugares, eu fui me refletindo aqui, ali, acolá, entendeu? Achei incrível, cara. Eu não saberia agora espelhar uma coisa específica, mas certamente, se eu deixar decantar um pouquinho, eu vou conseguir detectar isso. Mas eu fiquei muito envolvido pelo fluxo, né? Por entre, do encadeamento viscoso que você fez das coisas, entendeu? Então, isso é o que fica para mim, assim, da escuta empática que eu fiz agora sua. Nesse sentido aí, eu passo para Bárbara. Legal, boa. Eu tive a impressão parecida com a do Vini também, assim. E aí até relacionando com o que o Felipe falou, né, do consciente para o inconsciente, assim, tem a impressão de que você integrou aí algumas coisas que você já vem sentindo, e aí ficou muito mais fácil de comunicar isso. Então, coisas que às vezes, né, são difíceis para a gente comunicar do nosso próprio entendimento sobre si. Você foi falando aí de uma forma de fácil compreensão e muito bacana, assim, senti que deu para pegar um pouquinho da vibe no sentimento. Passar para o Pablo. Pô, orgulho da minha cria aí, viu? Então, o cara já estuda filosofia, né, velho? Então a dialética é mais fácil. E ele ainda é materialista, como ele mesmo fala, né, velho? Aí o existencialismo fica mais fácil ainda. Assim, sobre as comunidades indígenas, velho, é aquela coisa, descolonizando o pensamento, você experiencia a realidade original, né, velho? Isso é um rap de um cara de São Paulo. Assim, velho, pra mim a solução dessa humanidade já tá na ancestralidade mesmo, como você falou, dos orixás, claro. Assim, tem um estudo aí do Rio de Janeiro, de um médium, os orixás são os astros, né? O Sol, a Lua, Marte. E é isso, bom demais, Luiz, a sua dissertação. Você é o professor lá da Recomuna. Vou passar para Van. Bom, várias coisas, né? A gente tem sempre que pensar a partir de uns pontos. De cara, eu ia perguntar justamente isso que o Pablo acabou de falar, para ver se eu tinha entendido direito. Se você era materialista e você caiu justamente aqui numa roda de nos abrirmos à percepção. E a percepção ela está muito ligada à nossa intuição e se choca, né, com esse pensamento mais linear, que é muito do meio acadêmico. E entre as explorações que há um tempo eu estou fazendo, eu joguei uma intenção justamente de ter mais intuição e clareza. E apesar de ter uma formação familiar cristã ligada à Igreja Batista, a partir do ano passado eu tive contato com comunidades indígenas, inclusive a minha origem é indígena, né? Tem as misturas que tem no povo brasileiro, mas eu nasci em Belém, então tem muita influência indígena, né? No Pará, em Belém. E ano passado eu tive uma experiência com a ayahuasca, a primeira, depois tive outras, que me trouxe assim, abriu muito, abriu muito o campo da minha percepção. Eu me conectei assim
aos meus ancestrais de uma forma maravilhosa. E fim de semana agora eu fui para Cabo Frio com um motorista da religião, um bandista, e nós fomos conversando, nós entramos assim nós tivemos uma conexão tão grande. Quando ele estava para me deixar, ele falou: faltam 6 minutos para eu te deixar. Você não vai voltar comigo, não? Né? Foi uma roda assim maravilhosa, maravilhosa. E a gente conseguiu, não teve preconceito de religião. A gente começou conversando sobre autoconhecimento, e daqui a pouco estava falando sobre as experiências dele. Não deu tempo muito de eu falar das minhas, eu fiquei mais na escuta. Eu contei um pouco sobre autoconhecimento em relação a coisas também ligadas até à escola, que eu também estou ligada, né? Comecei um pouco sobre isso, mas depois eu senti que a fala era dele, eu fiquei mais na escuta e assim foi muito bom. É isso, eu acho que para terminar, sem me alongar muito, gostei de saber que você também está ligado na área de filosofia ética, que é um campo assim super importante no momento que a gente está vivendo. E eu não sei o quanto você está ligado, as pessoas estão falando muito sobre o estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca, não é? Quem não conhecia está redescobrindo e as pessoas precisam muito disso. Bom, acho que para não me alongar muito, nem cair no mental, eu acho que seria isso. Passo para o Felipe. Ah, beleza. Rapaz, o que eu escutei, assim, o que eu consegui escutar ali, né? Tô fazendo um exercício. Foi, foi que a que me ficou agora, né? Foi que na verdade, eu não vi muito no que você falou essa questão do materialista, o Luiz materialista. Na verdade, eu vi você mais ligado ao emocional mesmo, assim, por exemplo, a coisa do futebol ou do time, do grupo. Isso é uma coisa muito, um laço muito emocional, né? De ligação ali, afetiva e emocional. Então, eu acho que você se move mais em relação a isso do que ao material em si. Porque o material em si seria mais ligado a, tipo assim, a quantos jogos ganhou, quantos jogos perdeu, quantas pessoas estavam, meu time é o melhor, não é? Isso é o real materialista ali da parada, né? Não, acho que não é a sua vibe, pelo que eu escutei, você falar das culturas indígenas e tudo mais, né? Acho que tem muito uma ligação de, tipo assim, ser uma pessoa fiel, um parceiro ali, de fiel, uma coisa de parceria, uma coisa mais afetiva, ligação emocional afetiva. Acho que isso foi o que ficou bastante ali de traço seu, né? E aí, por exemplo, em relação a mim, isso não é dominante para mim, no meu caso, né? Para mim, eu me vi, minha vibe, assim, eu piro muito nas questões mentais, né? Como eu fiquei falando aí, deu para ver que essa minha pira é muito isso aí, né? E é engraçado que a pira da minha filha é muito isso aí também. Aí a gente dá uma parceria muito forte, assim, eu e minha filha, no caso, né? E as pessoas também que têm essa pira, né? A Vânia tem um pouco, o Vini também, a galera, todo mundo tem um pouco, né? Mas tem gente que tem mais um pouco e tal, né? Enfim, mas eu vi você muito nessa parte emocional aí, nessa pira emocional de separar, né? Faltou o Braz. Braz, querido. Pois é, menino. Tu fala bonito. Gostei. Para eu que tenho um pé em cada canto, para mim assim soou como um poema, né? Eu prefiro esse, esse, essa forma de me expressar, né? Faz muito bem, até porque eu acredito muito na real liberdade de estar e deixar que os outros estejam também no lugar que lhe é mais confortável, né? E isso é muito presente na arte, né? Então, a arte que limita, ela deixa de cumprir o seu papel, né? Porque é exatamente
isso que o humano se propõe, né? É sair dessas amarras, desses limites que são impostos aí pela famosa Matrix, né? Mas vamos vibrar de forma a manter essa conexão sempre alicerçada na possibilidade de estar reprisando essas, ou refazendo, ou co-criando essas conexões. E seja bem-vindo ao Rerê. Uhum. Luiz, fica à vontade para você pegar todos esses feedbacks, colocar no caldeirão e fazer um sopão aí do Zaru para a gente, um ensopadão. Agora, como o seu feedback, né, de retorno aos espelhamentos que o pessoal compartilhou aqui com você. Fica à vontade, querido. Show de bola. Eu acredito que é assim importante para mim estar nesse espaço e discutir essas questões espirituais, mesmo sendo meio avesso a elas, porque a gente tem que se colocar em constante xeque mesmo. E acredito que o companheiro Pablo queria dizer, quando ele diz do materialismo, é mais de uma imanência mesmo da gente estar preso assim, às condições da existência, né, daquilo que a gente percebe ali com maior e palpeia, né, tá manuseando. E aí eu acredito que esteja correto nesse caso. Eu tenho muita dificuldade com as abstrações mais espirituais e tal. Eu adoro, assim, conversar sobre a questão da mente, mas te falar que eu sempre vou buscar, sei lá, uma perspectiva, como a Vânia disse anteriormente, uma perspectiva mais acadêmica. Como, sei lá, hábito mesmo, né, desse tempo de academia, de estar estudando filosofia, a gente vai buscar umas referências mais científicas, né? Porém, acho que é importantíssimo discutir essas questões. Acho que essa jornada aqui de todos nós passamos aqui de autoconhecimento que não termina em momento algum é uma jornada que tem que ser feita compartilhada. Acho que a gente se vê uns nos outros e aí esses feedbacks são muito importantes também para a gente se entender. Se entender sem a ajuda de outras pessoas, acredito que seja muito mais difícil, né? E fico feliz que não tenha sido uma exposição entediante. Acho que todos nós temos o dever aí de ser bons contadores de histórias, porque é assim que a gente vai transmitindo as coisas para frente, vai levando o conhecimento que a gente já acumula para frente, né? Acho que tem muito a ver com o tempo de sala de aula e todo estudo de pedagogia, e tentar transmitir alguma coisa para o outro. Mas fico feliz. Eu tento sempre ser a pessoa mais sintética e de fácil compreensão, e menos prolixa, ainda mais para estar falando sobre temas complexos. Às vezes, quanto menos a gente fala, menos a gente descreve, mais as pessoas têm a capacidade de preencher as lacunas e chegar onde elas têm que chegar. Pois é. E por último, acho que seria interessante falar sobre a questão da sensibilidade, dos afetos, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que fui dotada de uma empatia maior do que, sei lá, se eu pudesse escolher, eu teria. Então, me dói demais ver as pessoas na rua vendendo bala, criança vendendo bala no sinal. Me dói demais, assim, na pandemia foi uma das coisas que me fez muito mal, ver as queimadas lá do Pantanal e aquela porção de fotos dos animais completamente desesperados, sabe? Sem dúvida as pessoas também, né? As condições que a gente tem de vida hoje são completamente, como é que eu posso dizer? Elas são predatórias, né? As pessoas estão cada vez atrás de dominar umas às outras e isso aí não tem nenhum escrúpulo, né?
Então, sei lá, a realidade que eu vivo, ela não é a mais a das mais doloridas, né? Sei lá, eu sou pejotizado, e aí eu poderia ter uma série de seguranças legais, jurídicas, que eu não teria por não ser CLT. Isso já é uma exploração absurda, né? Mas tem gente passando por coisa muito pior. E aí é importante, às vezes, até se desligar um pouquinho da realidade e poder ajudar o outro a se sentir útil, né? Muito importante. E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de me sentir útil, de ajudar, de perceber alguma diferença, fazer algum impacto positivo. Sempre tive, assim, ligado em como é que eu poderia facilitar os projetos das outras pessoas, como é que eu poderia fazer as coisas acontecerem. Com o tempo eu aprendi que eu adoro planejar, eu adoro manter controle, mensurar, trabalhar nos indicadores para a gente chegar nos objetivos que a gente tem. E hoje eu tenho até buscado assim aprender mais sobre isso, sobre gerência de projetos, algo que eu fiz assim anteriormente, mas de forma intuitiva, como a Vânia tinha dito, de forma assim não sistematizada. Agora estou buscando sistematizar, entender como é que eu posso ser ainda mais eficiente nessa questão. Eu não tinha dito anteriormente, mas acho que vale a pena, ainda mais para que vocês entendam aí como é que eu cheguei em meio ambiente, além dessa empatia toda, né, de ver essa realidade que a gente está vivendo e sentir grandes dores ali através das dores dos outros. Eu trabalhei com meio ambiente por muitos anos, até pouco tempo atrás. Meu pai, ele fundou uma empresa de consultoria ambiental, IDOS de 2006. E aí, IDOS de 2016, eu assumi a empresa. E aí eu tinha uma tarefa de fazer ela se tornar sustentável, porque era uma empresa que em um mês faturava 20 mil reais, no outro mês não entrava nada no caixa. E aí eu vivia de projetos assim esparsos, né, assim, coisas bem distantes, e a sustentabilidade da empresa mesmo não estava lá tão bem. Aí resolvi mudar o modelo ali da prestação de serviços, passou a ser ali algo mais direcionado para mensalidades, e aí esses pagamentos mais recorrentes fazem com que você diminua o ticket médio dos clientes também. Mas a gente diminuiu bastante o número de clientes para fazer melhor e fazer com maior sustentabilidade. E aí eu assumi essa empresa ainda, eu comecei ali, saí do jovem aprendiz que estava fazendo, fui para a empresa com esses desafios aí em 2016, e aí em 2022, 2021, eu comecei a perder o tesão pela coisa, porque eu via que eu estava cada vez mais fazendo um trabalho que eu poderia automatizar. E às vezes eu fico até meio arrependido de não ter efetivamente feito, pegado e automatizado, pegado ali e diminuído ali o esforço que eu fazia. Eu acabei abrindo mão mesmo dos clientes, orientando eles a procurarem outros profissionais, e passei a trabalhar nessa empresa de tecnologia, mas era muito por tu também não estar trabalhando assim com um propósito mais. Eu fazia consultoria ambiental e era sempre no sentido de estar ali entregando as conformidades, né, dos processos. Então eu pegava um empreendimento, pegava o processo dele na prefeitura, verificava todas as condicionantes que ele tinha ali para manter a licença que a prefeitura expedia a ele, e mantinha as atividades de forma com que fossem comprováveis ali as conformidades junto com as regras. Então, tem que ter coleta seletiva, e tem que ter coleta seletiva com as sacolas de cada cor. Aí eu ia fazer o relatório fotográfico e fazer as referências bibliográficas para dizer porque aquilo ali estava em conformidade com a lei XYZ. Tinha que fazer a cada 6 meses uma análise da eficiência da caixa separadora de água e óleo do posto. A gente fazia todos esses estudos, referenciava eles, e mantinha ali um checkzinho agora me perdi a palavra do Excel, mas uma tabela do Excel, né? Dava um checkzinho lá e botava para avisar daqui 6 meses de que tinha que entregar outro relatório. E aí o máximo que eu fazia nesse trampo de estar ligado com a terra, de mexer com a natureza, transformá-la, né? Não só no sentido ali de preservar ela, mas de transformar ela, eram coisas assim que
Eram em menor quantidade, né, dos serviços que eu tinha era em menor quantidade, eu pegava menos clientes que estavam agredindo o meio ambiente a ponto de serem intimados pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo Instituto de Meio Ambiente do estado ou a prefeitura. Então esses órgãos aí eu pegava menos clientes que estavam ali degradando áreas de preservação ou qualquer outra. Eu pegava menos esses trabalhos do que trabalhos ali para entregar essa burocracia toda e manter a galera em conformidade com os critérios, né, ambientais. E aí, eu já executei alguns PRADs, né, alguns projetos de recuperação de áreas degradadas, e aí adorava ir lá no viveiro e descobrir qual era o DAP certinho, então qual era o diâmetro ao peito certinho da planta. Adorava pesquisar sobre a mata, né, nativa daquele local e descobrir quais eram os termos técnicos todos necessários para implementar aquilo ali. Implementava, fazia acontecer, mas nunca fazia aquilo ali para que a gente transformasse aquele ambiente, para que a gente mantivesse aquilo ali, ou nunca fazia aquilo ali, de certa forma, para ser didático com o empreendedor que degradou. Porque talvez ele tomar uma multa, que eu evito, fosse muito mais didático do que ele vê eu ir lá plantar aquelas árvores todas. E aí, com essa crescente destruição do planeta, essa crise climática toda, eu vendo, fazendo esse tão pouco aí, eu acho que me desmotivou bastante a seguir em frente e continuar sobrevivendo daquilo. E agora eu gostaria de voltar a trabalhar com o meio ambiente, tenho pensado cada vez mais nisso, não só porque é uma habilidade que eu adquiri com o tempo, que eu acumulei, que é algo que eu sei fazer, que eu conheço os meandros, mas porque a gente tem urgência para fazer o que é necessário que seja feito. Reflorestar o mundo, regenerar a terra, fazer com que surjam nascentes, com que surjam abundância, vida, com que a gente possa comer, né, com tranquilidade, sobre algum conteúdo que a gente está comendo, não ter 10 milhões de preocupações da quantidade de agrotóxicos, de ofensivos agrícolas que aquilo tem. E eu gostaria muito de poder fazer dessa vez trazendo alguma autonomia para as comunidades locais. Eu penso muito em famílias de pequenos agricultores, sabe? Gente que hoje poderia estar, por exemplo, vendendo crédito de carbono, dependendo do tamanho do empreendimento, do local que tem, se tem ali toda a documentação. Essas pessoas não estão nem fazendo o que daria dinheiro imediatamente, e nem aquilo que daria vida para os seus próprios, suas próximas gerações, né? Então, acho que é isso. Empoderar comunidades locais é uma vontade que eu tenho, fazer eles verem que a vida da Terra é importante e ela é extremamente possível, apesar dos embargos que a gente tem, das dificuldades, dos desafios. Acho que é isso que eu estou pensando ultimamente. É isso. Acho que comentei um pouquinho de cada comentário, né? E trouxe aí alguma clareza sobre por que eu gosto desse tema, por que eu estou engajado com o meio ambiente. Acho que tem que ser algo a gente fazer sobre e agir urgentemente. É isso. Uhum. Você deixou em carne viva, né, toda a sua intenção aqui com a gente, né? Ela ficou exposta, sem pele, em carne viva, para que a gente pudesse tocá-la, sentir, ter aderência, né, às suas intenções. A gente pegando, voltando um pouco da forma como, dentro da provocação que o Felipe fez para a gente hoje aqui. Gente, agora a gente vai partir para fazer o check-out. E o check-out é aquilo para você, tá? O que ficou para você? Você fez o check-in de como você está no seu estado de espírito, fizemos essa exploração juntos, né? Tivemos a oportunidade de acolher, de anfitriar e acolher, anfitriar a Bárbara, anfitriar o Luiz e acolher o Luiz. Bárbara, querida, você semana que vem nós vamos acolher você, você está convidada, tá? A gente poder fazer essa dinâmica com você. E a gente vai partir para fazer o check-out. Então, o check-out é o que fica, tá? O que fica para você, né? O que ficou para você desse SINCAP geral de acolhimento e cocriação do Herrera, né? Começando aí por quem iniciou os trabalhos, foi o Felipe. Fica à vontade, querido. Manda ver. Beleza.
Eu vou fechar aqui a minha participação. Bom, o que fica para mim é que é engraçado, sempre, quase sempre é o mesmo sentimento que eu saio, é uma mistura de um monte de coisa, né? Quando eu venho para essas interações assim, é sempre isso. É muito doido, é muito interessante. Lógico que tem as diferenças, né? A parte, vamos dizer, não é igual, mas é muito, é a mesma, a qualidade é a mesma, né? Isso é muito legal. E não é fácil estar aqui, eu acho, para mim, não é assim, é só chegar, é de fato, é só chegar, mas toda essa coisa que mexe, né? Todas as dinâmicas, escutar não é uma coisa trivial, assim, não é uma coisa que a gente faz todo dia no nosso dia a dia de trabalho, na empresa. Eu tapo o ouvido, eu chego lá na empresa, foda-se qualquer um. Para eu sobreviver, né? Por sobrevivência, a gente muitas vezes faz isso, né? E, então não é uma coisa assim trivial. Escutar, mexe, escutar muda, transforma, mexe, vai mudar o modo de agir, nosso modo de pensar, o modo de agir. Então a gente acha, pelo menos eu já sei que não é assim, só não é se a gente, vamos dizer, quando eu venho para cá, não estou fazendo nada, mas esse fato de não estar fazendo nada no mundo material não quer dizer que isso não vai reverberar e mexer, né? Então, essa dinâmica em si, né? Essa dinâmica que a gente faz aqui tem, para mim, muito valor. Eu vejo, enxergo o valor da dinâmica em si, na cocriação do ambiente, na cocriação de várias outras coisas, de muitas outras múltiplas coisas aí. Eu enxergo muito o valor só de estar aqui, eu já vejo. Eu já, desde sempre, né? Foi assim e eu já estar aqui me faz enxergar o valor das coisas assim imediatamente, né? E é isso. Uhum. Você vai passar para quem, Felipe? Mas antes de você passar, deixa eu fazer um parênteses rápido. Teve uma vez, a gente estava fazendo check-out aqui, gente, tempo atrás, tá? E eu esqueci o nome da pessoa, daqui a pouco vou me lembrar. Já era um senhor, né? E na hora que eu falei, do check-out, né, o que que ficou para você? Ele falou assim, eu me dei conta de que estou cheio de mim. Eu falei assim, como assim cheio de você? Eu estou tão cheio de mim que eu não tive paciência para escutar. Eu achei incrível esse feedback dele. Assim, cara, é de uma honestidade impressionante. Você está cheio de você e você não tem paciência para escutar. Ou seja, você está sendo honesto até não poder mais. Então, isso é muito importante, é o que está faltando a gente fazer. Né? Então, fecha parênteses, passa para quem você quer, Felipe. Vou passar para a Bárbara. Opa, cara, muito legal. Eu, enfim, tô chegando, né? Mas um prazer. E é sempre bom estar com pessoas, estar ouvindo um pouco. E tô bem, acho que tô melhor do que cheguei. Passar para a Vânia. Oi. Eu achei bem interessante a dinâmica de hoje, porque a partir de uma intenção que foi de falar sobre escutativa, consciência e como isso pode se aplicar na nossa vida, né, consciente e consciente. Depois a gente partiu para outro espaço eu chamaria de um espaço vazio, falar sobre si, né? O Luiz chegou aqui e começou, né, a contar sobre si. Certamente ele deve ter pego um ponto e a partir daí teve toda essa fluidez que a gente viu. Então, eu acho que esse espaço de co-criação com esses dois eixos vindos através do Felipe e do Luiz foram muito bons e me fez sair daqui melhor do que eu cheguei. Passo para o Luiz. Eu saio mais aliviado. Acho que hoje eu gosto muito, claro, da luta em si, mas eu também gosto muito de conhecer os agentes da luta, sabe? Tipo, saber as pessoas que você pode contar de alguma maneira. Claro, pode ser um ato de serviço, pode ser um ato de serviço seu, não da pessoa para com você.
Mas é importantíssimo entender, sei lá, quem são as pessoas que podem contribuir com essa luta que você tá travando, e com o tempo a gente descobre como também, né? A gente consegue se servir um do outro. E estou à disposição, galera. Estou aqui pronto para matar aí no peito aí qualquer desafio, vamos para cima. Eu sou uma pessoa que tem pensamento que a gente não pode tentar, tem que fazer de qualquer jeito, fazer de forma que ache bonito, que ache feio, mas fazer. E é isso, vamos para cima. Passa bem, Luiz. Vou passar para o meu amigo Pablo, como fiz antes. Pô, velho, hoje foi expansão de consciência coletiva aí, né, velho? Várias realidades chocando aí. Assim, velho, o ERE é interessante por isso, pô, porque tem uns paradigmas, né, que pode ser os princípios, assim, né, os pilares para a gente incorporar. Eu ainda não consegui incorporar porque é muita coisa nova para mim, assim. Eu também não dei atenção ainda muito para isso, para mim analisar, desfragmentar. Tem uma galera do Deleuze que gosta de usar a esquizoanálise, né? Que é pegar o todo e dividir em várias partes e depois reconectar todas elas. É, assim, eu acho que uma das formas da gente não, não sentir tanta interferência do inconsciente, né? Que já como o companheiro falou aí, a gente está mais 95% no inconsciente, né? 1% de meditação e 99% de transpiração. Então a gente tem que deixar passar, pô. Os Tolteca mesmo, eles treinaram isso aí com expansão da consciência, com mescalina e tipo para mover o ponto de aglutinação para interferir na realidade é quase zero para eles. Do tipo, se uma favela tá passando mal, não é problema seu, pô. Se você quiser botar problema no governo, aí daí você vai ficar aí, tipo, se martirizando. Aí daí eu gosto da física quântica, porque daí diminui tudo, vai tudo para energia, luz. O átomo pisca aqui, depois some, depois aparece de novo, depois some e aparece de novo. E assim, o Krishnamurti fala que o maior estágio de consciência do ser humano é não julgar. Aí eu tô bem por essa daí, velho. Tipo, espírito livre. É isso aí, galera. Hoje foi bom demais. Porra, já deu estiga pra próxima já. Vou passar pro Braz. Antes do Braz finalizar para a gente com o check-out dele, né, que ficou para ele, dizer para vocês que, mais uma vez, né, semana que vem a gente vai fazer o acolhimento da Bárbara, tá? Então fiquem ligados aí na próxima segunda, a partir de 8 horas, no horário de Brasília. Dizer que a semana está cheia de coisas, tirando o Regi em Rio, várias coisas acontecendo ali no Rerê. Acho que o Luiz já está, né, no Telegram do Rerê, a Bárbara também. Então fiquem ligados aí que eu está sempre fazendo chamadas ali, né, das explorações que estão acontecendo e que hoje aqui nós praticamos o paradigma da regeneração profunda, tá? A escuta ativa empática está ligada ao paradigma da regeneração profunda. Então, e é sempre uma coisa gostosa, como regenera a gente, né? Impressionante. Então, Braz, querido, passo para você fazer o seu check-out e com o seu check-out a gente finalizar aqui hoje o SINCAP geral de acolhimento do RE. Gratidão aí, geral, né? Hoje eu acho que eu percebi de verdade que eu envelheci, né? Porque quando a gente envelhece, a gente fica mais sensível, eu acho. Algumas pessoas. Eu sou uma dessas, né? Então, assim, ultimamente tudo está me emocionando, assim, né? As falas, as intenções, sabe? As percepções. Então, isso é muito instigante. E
deixo aí, saio revigorado, né? Porque escutei um tanto de coisa que eu gostaria de ter escutado antes, né? E escutar é muito bom. Estou me habituando mais a isso do que a falar. E tá aí. Continuem, né? Experimentando o Rerê. E deixo aí o convite também para conhecer a Oca, Terra Vila Local, e que está na Chapada dos Guimarães. E é isso. Vamos de Rerê. E que tenhamos uma semana produtiva, né? E também de reflexão. Gostei de escutar tanto o Luiz quanto o O Felipe. VIP. E é isso. E a todos, né? Abraço grande. Até a próxima oportunidade. House, house. Gente, boa noite. Fiquem bem, tá? Boa noite. Durmam, regenerem-se, sonhem, sono. Vamos embora. Só E sonhos lúcidos, viu? oi, sonhos lúcidos. Só Sonhos sonhos lúcidos. lúcidos. Aí tem Nós que ter somos muito lúcidos. trabalho, viu? Aí é muito trabalho. Pois é isso mesmo. Mas, pô, velho, o Brasil é onde nasceu a projeciologia, pô. É só uma questão de treinamento. Isso Sim, aí. seja lá de que forma for. Não, tem que ter Ayahuasca, treinamento, Brian. Jurema. Sem treinamento, não, sem treinar, pode ser de cara, sem substância nenhuma, pô. Agora é só treinar. Sim, É aquela velha frase, até bíblica, velho. O que tá em cima é o mesmo que tá embaixo. Aí você com, projeta, o nome já fala projeção, pô. com certeza. Vou até de jaca. Tá bom. É, Beijo, gente. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. valeu. Obrigado.